Pessoal, por que eu quero falar isso, dessa questão da fiscalização concomitante, e por que eu fiquei tão empolgado com esse tema para essa eleição? Porque, de fato, como Lígia falou, a gente tem esse controle feito pela Justiça Eleitoral todo já desde 2016. Isso já vem sendo feito pela Justiça Eleitoral. Só que a inovação que eu percebi em relação às eleições de 2020, com essa resolução de 2019, é que ele trouxe um procedimento de como as pessoas e os partidos podem provocar a Justiça Eleitoral para instaurar esses procedimentos de fiscalização concomitante. Ou seja, não é só a Justiça Eleitoral, com esse banco de dados e informações, que vai fazer essa fiscalização concomitante. Os próprios partidos já podem trazer isso desde o começo, não precisa mais apenas esperar a impugnação da prestação de contas, o fim da prestação de contas. Eles já podem trazer isso. E aí ele trouxe lá no artigo 89, que a Justiça Eleitoral pode fiscalizar a arrecadação e aplicação de recursos, visando subsidiar a análise da prestação de contas. E aí ele diz que é feito pelo relator, né, quando é no tribunal, mas a realidade aqui é que cada juiz eleitoral da eleição municipal cuida, o juiz que cuida dos registros de candidatura vai ser o juiz que vai cuidar das prestações de contas. Então, aquele juiz especificamente vai acompanhar já. Então, ele já fica pré-determinado para acompanhar essa fiscalização. Só que aí vem, no meu ponto de vista, o ponto que eu achei fantástico, que é o artigo 97 da Resolução de Prestação de Contas, que ele diz, olha, a qualquer tempo, o Ministério Público, que sempre foi legitimado como fiscal da lei, mas ele traz também os partidos políticos poderão relatar indícios e apresentar provas de irregularidade relativa à movimentação financeira. E aqui, a leitura que eu faço, que não é só em relação à movimentação financeira estrita, mas de todos os gastos relacionados à arrecadação e às despesas de campanha. Não é? E pode fazer isso, aqui no artigo 97, parágrafo 2º, fazer ações preparatórias que vão ser autuadas como ação cautelar. Então, perceba, essa resolução fez algo a mais, porque tirou da discussão de que se era possível fazer medidas cautelares em relação à prestação de contas de forma antecipada e antes da apresentação das prestações de contas. Eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, a despesa de campanha, ela só pode ser realizada depois da abertura de conta bancária. Confere? Confere, a gente já viu isso, já discutiu. Mas aí, como é que eu, tribunal, eu, juiz, vou saber disso lá no final da campanha? Porque aí o que o pessoal faz? Diz, não, eu abri a conta, vamos dizer, dia 5 de outubro, mas antes disso eu não fiz gasto, não. Aí, peraí, começou a apostar, fez carreata. Essas coisas não tem como a Justiça Eleitoral saber, ela tem que ser provocada. E aí, como é que ia provocar isso? Somente lá na impugnação da prestação de contas. E agora, advogados e contadores, a gente tem um instrumento legal, positivado, dizendo que você pode apresentar essas irregularidades, essas notícias de irregularidades, para fins de realização de uma fiscalização concomitante a qualquer tempo. Então, para mim, do ponto de vista jurídico, judicial, isso foi uma grande inovação. Só basta a gente saber aplicar e utilizar isso, tá? Porque não adianta de nada ter uma previsão legal se os advogados, principalmente os advogados nessa parte, porque precisa propor uma ação. E aí, para propor uma ação, precisa
de capacidade postulatória. O que é capacidade postulatória? É só um nome bonito para dizer que só pode propor ação, só pode fazer uma ação judicial quem é advogado. Então, nessa parte, mas aí os contadores podem colaborar com isso. Os contadores podem ter uma atuação mais, vamos dizer assim, de mais fiscalização dos adversários. Entende? Então, o contador não é só mais aquele personagem da campanha que vai receber as informações e lançar no SPCE e fazer o controle contábil. Ele já pode ser um personagem que ele vai ajudar a campanha a atacar os seus adversários para mostrar as irregularidades que estão sendo feitas pelos adversários. Então, esse era o ponto que eu estava ansioso para a gente falar, porque isso muda o cenário de prestação de contas, tá? Ele traz os partidos políticos que têm a prerrogativa de fiscalizar todas as etapas do processo eleitoral para dentro dessa fiscalização concomitante. Então, não é só mais a Justiça Eleitoral que faz essa fiscalização, que principalmente a partir de 2016. Agora, a resolução trouxe para dentro dessa fiscalização concomitante, ou seja, passo a passo, também os partidos políticos. Então, essa é uma inovação legislativa, na minha visão, é a maior inovação legislativa dessa eleição. Assim, se for bem aplicada. Agora vai depender de nós, profissionais, sabermos fazer, propor esse tipo de medida. Porque, olha só como é que estava antes aqui, antes dessa inovação. Só tinha oportunidade de fazer a impugnação quando fosse feita a publicação do edital da prestação de contas, lá no final da campanha, 3 dias depois. Ou seja, toda essa realidade que foi executada antes, não tinha como ser feita essa impugnação antes. E agora, então, dependendo da circunstância, essa impugnação vai ser quase natimorta, porque você tem lá o artigo 97, permitindo que os partidos políticos apresentem essa notícia de irregularidade já a qualquer tempo, desde o início da campanha eleitoral. Então, fiquem atentos a esse artigo 97, que eu acho que é uma grande inovação.